Olá pessoal, é um prazer estarmos aqui novamente com vocês. E ao término das videoaulas gravadas então pela professora Sônia, como eu já havia mencionado, a partir de então eu assumo as videoaulas últimas, né? Nós da equipe docente esperamos que vocês tenham feito muito proveito das aulas ministradas pela professora Sônia, tá? Onde ela trabalha as abordagens nas quais está fundamentada a educação brasileira, tá? E esperamos que isso tenha sido proveitoso realmente para vocês, no sentido de ajudá-los a entender melhor, né, que tipo de professor se quer ser e para quem se quer ensinar. Então, essa teoria, esse conhecimento teórico sobre as abordagens vai auxiliar nesse sentido, sim. Tá? Espero que vocês tenham conseguido contemplar isso. Bom, mas fica uma questão que vale a pena ressaltar, né, que é sobre a questão de o que fundamenta a ação docente, tá? Precisamos saber isso, o que fundamenta a ação docente. Então, assim, a grande parte das pesquisas realizadas para responder essa indagação, elas se concentram na análise, né, do que ocorre nas salas de aula e do que acontece com as licenciaturas, tá? O conhecimento humano ele é explicado diversamente em sua gênese e desenvolvimento, e isso nos leva a diferentes conceitos de homem, mundo, cultura, sociedade, tá? Educação, dentro de um mesmo referencial. Então, assim, é possível haver diferentes abordagens, tendo em comum apenas o objeto, o sujeito e a interação destes. E nesse sentido, então, nós podemos explicar, né, usando, por exemplo, a abordagem tradicional, que foi a primeira a ser trabalhada pela professora Sônia com vocês, e a abordagem sociocultural, que foi a última. Bom, então vamos fazer essa aproximação dessas abordagens, né? Então, por quê? Porque é possível ter diferentes concepções de abordagens pedagógicas. Podemos exemplificar usando então, começando com a abordagem tradicional. Essa abordagem ela não se fundamenta implícita ou explicitamente em teorias empiricamente validadas, mas numa prática educativa e na transmissão desta através do tempo, através dos anos. Ela dá ênfase aos modelos em todos os campos do saber. Nela privilegiam-se especialista e o professor, privilegiam-se o especialista. E o professor, então, é elemento imprescindível na transmissão, vejam bem essa palavra, na transmissão do conteúdo. Bom, para a concepção tradicional, o adulto é um homem pronto, acabado, tá? E o aluno ainda em processo de acabamento, ele precisa ser lapidado. O ensino nessa abordagem considera o que é externo ao aluno, o programa, a disciplina, o professor. O aluno apenas executa prescrições que são imputadas externamente. Em momento algum ele é convidado a interagir, a construir juntos, tá? Ele é passivo, receptor passivo. Ele não tem nessa abordagem o aluno não participa, tá? Ele não constrói junto o conhecimento, ele apenas assimila o conhecimento transmitido a ele pelo professor, tá? Então, como é que o homem é considerado nessa abordagem tradicional? Bom, o homem é considerado como alguém inserido no mundo que ele irá conhecer através dessas informações transmitidas a ele, que lhes são fornecidas como as melhores para ele. Só que não lhe é perguntado se ele concorda com isso, o que ele pensa sobre isso, se realmente esse conhecimento é o melhor para ele,
para o desenvolvimento intelectual dessa pessoa, para a construção da personalidade, do caráter dessa pessoa. Esse conhecimento transmitido é o melhor? Foi perguntado a eles? Não é perguntado, não tem esse espaço, tá? O homem é concebido como uma tábua rasa, que você já deve ter visto na filosofia, né? Em outra disciplina, essa questão da tábua rasa, na qual, então, né, são impressas informações fornecidas pelo ambiente. A ênfase é dada ao que é externo. Não se questiona o subjetivo, não. E o mundo? O mundo é a realidade nesse mundo da abordagem tradicional, né, é transmitida ao indivíduo através de um processo de educação formal, além da influência da família e da igreja. A sociedade e cultura. Os tipos de sociedade e cultura podem ser os mais variados e influenciam no processo de aprendizagem, pois os objetivos educacionais se encontram intimamente ligados aos valores apregoados pela sociedade na qual se realiza. A reprovação do aluno passa a ser necessária quando este não alcança o mínimo cultural para aquela faixa, e provas e exames são necessários para a constatação desse mínimo. Quando nós falamos isso, a gente pode aproximar com a nossa realidade, com a nossa sala de aula. Em grande maioria, não estou dizendo que todas as avaliações do aluno sejam desse modo, parece que isso já começa a mudar e é algo bastante bom, mas ainda é predominante essa avaliação. O aluno que não alcança o conhecimento necessário, né, o mínimo cultural daquele conteúdo, ele é reprovado, né? Bom, e o conhecimento parte do pressuposto de que a inteligência, ou qualquer outro nome que se possa dar a essa atividade mental, seja uma atividade capaz de acumular, de armazenar informações. Tá? E a educação nessa abordagem? Como é que fica? Bom, a educação é concebida como um produto, né? Com modelos a serem alcançados, e esses modelos são pré-estabelecidos. Não é algo que seja construído intersubjetivamente. Não há essa relação intersubjetiva no processo ensino-aprendizagem. Tá? Como nós falamos anteriormente, a cada tipo de abordagem trabalhada, né, é possível aproximar a nossa realidade. E como eu disse antes, né, que é possível diferentes conceitos de homem, mundo, cultura e sociedade, dependendo da abordagem, né? Por isso, essa aproximação com a abordagem tradicional, que é a que eu comentei agora com vocês, alguns tópicos, com outras abordagens, né? E a partir das abordagens trabalhadas, então, pela professora Sônia, as 5 que fundamentam a educação brasileira, tradicional, cognitivista, comportamentalista, sociocultural, humanista antes e sociocultural, tá? Então, nos é possível uma posição, uma afinidade com determinada abordagem, ou mais, que eu sempre digo para vocês que não necessariamente nós temos que nos apresentar ou desenvolver um planejamento, um plano de aula fundamentados apenas em uma abordagem. Muito comumente vai ser utilizada mais de uma no desenvolver do nosso plano de aula, tá? Por isso, então, como para exemplificar, né, como pode haver esses diferentes conceitos, a gente busca, então, essa aproximação ou esse conhecimento da primeira abordagem trabalhada pela professora Sônia, que é a tradicional, com a última. Nós vimos, então, esses conceitos dentro da abordagem tradicional de mundo, sociedade, cultura, né, conhecimento, a educação, como é que ela funciona, como é que é vista, né? Pois é, mas e na abordagem sociocultural? Bom, nós temos como principal inspirador da abordagem sociocultural Paulo Freire.
Como eu já disse em outros momentos para vocês, o Paulo Freire, ele é um filósofo brasileiro renomado, bastante estudado fora do Brasil, pouco estudado no Brasil. E é alguém assim que eu sugiro que, se vocês não leram, que se apropriem da obra do Paulo Freire, tá? Pode até ter concepções contrárias, né? Mas vale a pena a gente trabalhar alguém importante na nossa teoria, na nossa filosofia, brasileiro, tá? Então nós nos detemos muito a autores basicamente europeus e nós não damos o devido valor assim a um grande nome da pedagogia, da filosofia brasileira, que é Paulo Freire, tanto que ele vem a ser mais estudado nos Estados Unidos, na França, né, na África, do que no Brasil. Parece que ele fica um pouco esquecido no Brasil. Agora, ultimamente, ele vem sendo um pouco lembrado na mídia, né, quando parece que ele estão querendo nos dizer, assim, entre linhas, que ele é um autor que não deve ser estudado, por motivos N que alguns conseguem entender os porquês, mas não vem ao caso, não vou entrar nesse detalhe, tá? Bom, mas então lá na abordagem sociocultural, como é essa relação homem-mundo? Então, nessa abordagem, o homem é sujeito da educação, tá? Existe nela uma tendência interacionista, existe nela essa interação entre homem e mundo, sujeito e objeto. E isso é imprescindível para que o ser humano se torne sujeito da sua praxis, que se torne autor da sua história. Tá? Essa interação, sujeito-mundo. Tá? O homem, então, é um ser no mundo e com o mundo. E nessa tendência, ele não pode ser avaliado sem que o seu contexto seja considerado, seja levado em conta. Só nessas questões a gente já pode perceber o abismo que existe entre essa abordagem e a tradicional, né? Então, uma outra coisa assim que é bastante importante de nós termos conhecimento é de que na década de 70 o José Carlos Libânio, um paulista, tá? Referência na teoria das tendências pedagógicas, que é algo então que nessas próximas videoaulas nós vamos trabalhar, tá? Que é importante vocês terem esse conhecimento também das tendências pedagógicas que o Libânio, então, na década de 70, ele apresenta, ele trabalha isso e ele vai nos dizer que essas tendências pedagógicas brasileiras se dividem em duas linhas de pensamento, tá? Que são as tendências liberais e as tendências progressistas. Eu não sei se algum de vocês já estudou essas questões, se já viram falar, se já leram alguma coisa sobre, mas será tema das nossas próximas videoaulas, tá? Porque é importante para um professor que já, no caso, vai logo em seguida começar a elaborar os seus planejamentos para a sala de aula, os seus planos de aula, futuros professores de filosofia, e mesmo que não fosse de filosofia, são questões importantes para qualquer área, tá? Então ele diz que as tendências pedagógicas brasileiras, elas se dividem em duas, que são as tendências liberais e as progressistas, as tendências progressistas. Dentro dessas tendências liberais, nós podemos constatar, então, a tendência liberal tradicional, a renovadora progressista, a renovadora não diretiva, que é a escola nova, e a tecnicista. Bom, estas linhas, então, fazem parte das tendências liberais. Dentro das tendências progressistas estão, então, a libertadora, a libertária, a
crítico-social dos conteúdos, ou então a histórico-crítica, tá? E nas quais a corrente libertadora ou libertária faz parte de Paulo Freire, tá? A teoria de Paulo Freire, ou o pensamento de Paulo Freire, tá? E ela está, então, vinculada à luta e à organização de classe do oprimido, tá? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para colocar para vocês sobre isso. Com relação ao Libânio ainda, rapidamente, né, porque o nosso tempo já está esgotando, mas com relação ao Libânio, nós já podemos fazer essa aproximação da tendência tradicional. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que nas próximas aulas nós vamos abordar essas duas tendências, buscando trabalhar um pouco de cada característica delas, tá? Mas eu vou adiantando então que a tendência tradicional, que a escola prepara o indivíduo para as práticas sociais, tá? E para os valores liberais burgueses. Então, o mercado de trabalho é uma adaptação, tá? Uma adaptação do aluno ao mercado. São assuntos inerentes à elite, né? Essa tendência, segundo o Libânio, essa tendência tradicional, ela é excludente, tá? A avaliação é exame, é caráter coercitivo, tá? Bom, e como é que então a realidade das nossas escolas, como fugir disso se na realidade das nossas escolas nós encontramos um grande número de alunos em sala de aula, nós encontramos poucos recursos de trabalho, nós encontramos baixo salário dos docentes e nós encontramos projeto pedagógico não trabalhado. Então é o momento da gente refletir sobre essas questões e buscar mudar isso, transformar essa situação, tá? Já a tendência renovada, né, ela se apresenta então em duas vertentes e nós vamos trabalhar isso nas próximas videoaulas. Bom, para encerrar então, eu separei aqui da obra do Paulo Freire, a mais famosa, né, a mais indicada, que é a Pedagogia do Oprimido. Quando ele fala na página 24 sobre, então, a obra fala, né, que o método de conscientização de Paulo Freire refaz criticamente esse processo dialético de historização. Como todo bom método pedagógico, esse método Paulo Freire, ele não pretende ser método de ensino, mas sim de aprendizagem. Com ele, o homem não cria sua possibilidade de ser livre, mas aprende a efetivá-la e a exercê-la, tá? A pedagogia aceita a sugestão da antropologia, impõe-se pensar e viver a educação como prática da liberdade. Era isso então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.